Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Hoje temos mais um vídeo de número 10 e nós queremos falar mais sobre a igreja de Pérgamo. E desta feita nós queremos nos ater ao verso 14. Leia comigo, por gentileza, você que tem sua Bíblia. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Amados, nós temos no Antigo Testamento, no livro de Números, ali a partir do capítulo 22, e vai seguindo alguns capítulos, a história de Balaão e de Balaque. Balaque, rei dos Moabitas, e ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. O povo de Israel vinha vencendo todas as nações da terra prometida por Deus. Então, Balaque, com medo de ser vencido também, ele achou um meio de vencer Israel, pela fé. Ele viu que vencer Israel pela espada era praticamente impossível, uma vez que Deus estava com eles. Eles venceram nações grandiosas. Eles venceram povos fortes, experientes em guerra, venceram Jericó. Então, eles ficaram assim amedrontados, aterrados, espantados, preocupados. Eles viram que se Deus não fosse com eles, então, certamente, os moabitas, liderados por Balaque, venceria o povo de Israel. Então, ele contratou Balaão, um profeta, e para amaldiçoar. Mas o profeta não achou meio de amaldiçoar o povo de Israel. Deus não permitiu uma maldição sem nenhuma causa, sem nenhum motivo. Então, Balaão teve uma ideia brilhante. Por que ele teve essa ideia? Porque foi oferecido para ele ouro e prata, bens valiosos, bens terrenos. E movido por essa ganância, por essa avareza, ele se tornou ali agora um mercenário da fé. Balaão, ele teve uma ideia brilhante, porém maligna, inteligente, porém satânica. E a ideia dele foi que se o povo de Israel pecasse, ficasse então em contradição com a lei antiga do Velho Testamento, com as leis de Deus dadas a Moisés, certamente este povo não teria proteção divina. Então, ele armou uma cilada para o povo de Israel, no sentido de que eles arrumassem mulheres estranhas de outros povos, se prostituíssem, servissem os seus ídolos, os seus deuses, se embriagassem, fizessem todo tipo de orgia. E o povo, quando viu as mulheres bonitas e viu a cor da bebida, quando viu o que eles podiam fazer ali, tudo de graça, tudo sendo ofertado, eles então pecaram. Pecaram e ali houve um grande problema na nação de Israel. Amados, então agora, passados tanto tempo, venha o Senhor Jesus repreendendo a igreja de Pérgamo, que representa a igreja do terceiro, do quarto e quinto séculos da nossa era, repreendendo contra a doutrina de Balaão. Mas onde está a doutrina de Balaão nesta era desses 3 séculos? Quando nós voltamos na história, nós vemos que Pérgamo representa aquela igreja do casamento, que queria ser forte pelo casamento, uma torre forte, edificada pelo casamento com o Estado. Casamento da igreja com o Estado romano na época, uma vez que o Império Romano estava em decadência. Então, o imperador Constantino viu a oportunidade de manter o império, de manter a força através da fé. Agora o Império Romano era, entre aspas, cristão. Era moda ser crente. Todo mundo queria ser cristão. Todo mundo queria servir a religião do imperador. E agora era um status. Você é o quê? Eu sou cristão. Mas um cristão qualquer não. Sou um cristão romano, do imperador. E nisso agora as guerras eram feitas pela fé. Levavam-se
cruzes penduradas no peito, em nome da fé, para conquistar e expandir a ideia de Roma. E nesse casamento, nós vemos que foram introduzidas muitas doutrinas diferentes da igreja primitiva. Quando a igreja primitiva, por quase 400 anos, não tinha nome, agora a igreja passa a ter nome e sobrenome. E passa a ter agora um domínio, um bispo maior, que mandava em todos os outros bispos. Agora Roma passa a ter uma chefia, passa a ter a interpretação exclusiva da Bíblia, e assim foi sendo fortificada tanto Roma quanto aquela pseudo-igreja cristã. E de tudo isso aconteceu porque os romanos não pararam com aquelas orgias que aconteciam nos palácios, por todo o império, todas aquelas festas regadas a todo tipo de álcool, se embriagavam e comiam muito glutonaria e vomitavam para comer mais, e toda sorte de mulheres, de todo tipo, de todas as nações trazidas para essas festas. Mas e agora? Estavam sob a tutela do bispo, estavam sob a tutela da igreja. E o que fazer para que eles continuassem com tudo isso? Muito simples. As autoridades da igreja na época cobravam desses ricos indulgências. Era venda de indulgências. O que é isso? A venda do perdão. A venda da liberação. Então, você peca e traz dinheiro para a igreja e você continua pecando. Aí você traz mais dinheiro e continua pecando, traz mais dinheiro e continua pecando. Nós, a igreja, temos a autoridade de perdoar os seus pecados ou reter os seus pecados. Uma má interpretação daquilo que Jesus trouxe a Pedro. Não foi isso que Jesus quis dizer. Pelo contrário, Jesus estava dizendo que aquele que já estava numa situação e que não se arrependia, ele deveria ser ligado no mundo exterior, no mundo das trevas, ou seja, atado, prisioneiro no mundo das trevas, porque já teria acontecido nos céus. O que vós ligares na terra terá sido ligado nos céus primeiramente, anteriormente. É uma confirmação daquilo que já é feito por Deus. E essa má interpretação, eles usaram para o prêmio da injustiça, para arrecadar gananciosamente fundos para a igreja em primeiro plano, mas por trás o enriquecimento próprio. É por isso que quando nós abrimos as nossas Bíblias, em 2 Pedro, capítulo 2 e o verso 15, veja o que nos diz o apóstolo Pedro. Diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, ouro e prata. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Agora, um animal, um asno, uma mula, fala com o profeta Balaão, profetizando contra ele da sua doutrina, da sua ideia maligna, do mal que ele fizera contra o povo de Israel. Então observe que ele o fez porque amou o prêmio da injustiça. Do mesmo modo, nós vemos Judas falando acerca do mesmo assunto, quando nós vamos aqui no verso 11 de Judas, não tem capítulo, diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, o erro de Balaão é a ganância pelo dinheiro. Há muitos pastores, há muitas pessoas chamadas apóstolas, chamadas bispos, pastoras, bispas, apóstolas,
chamadas de profetas, de missionários, que eles o fazem por ganância, eles o fazem por dinheiro. Se tirar o dinheiro, não querem mais nada, não vão mais um dia sequer pregar nada, fazer mais nada, congregar, orar, jejuar, nada disso. O fazem pelo prêmio da justiça, o fazem por serem mercenários. Mas então veja, amados, que agora Deus tinha contra a igreja em Pérgamo, em ela unir com o Estado, ela aceitar o prêmio dos ricos, dos poderosos, para que eles pudessem continuar pecando. E o que acontecia com o pobre que chegava lá e dizia: olha, eu errei, olha, eu pequei? Às vezes, pecados que não se comparam em sua consequência com os pecados daqueles poderosos. Então, era dito para esse pobre miserável: olha, já que você não tem dinheiro, você não tem fazenda para doar para a igreja, você não tem ouro nem prata, você não tem bens, não tem terras para fazer doação, então você é o seguinte: você faz um chicote, coloca uma lâmina de ferro na ponta e você vai começar a se chicotear. Você vai fazer um alto flagelo e você vai andar de joelhos e você vai arrancar a pele dos joelhos de tanto andar de joelhos. Você vai pagar promessa, você vai pagar penitência, você vai sofrer porque você não tem dinheiro. Mas quanto aos poderosos, simples, a doutrina de Balaão era muito boa. Hoje há outros que nessa ganância de Balaão ensinam doutrinas de demônios, ensinam o povo a fazer o sacrifício, a trazer o desafio, a trazer o envelope que Deus vai abençoar. Ensina o povo a comprar Deus. Mas eu quero dizer que Deus não se vende por dinheiro, porque do Senhor é a prata, é o ouro, e o mundo que nele há, e você é do Senhor. A sua vida não é sua, o seu corpo não é seu, seu carro não é seu, a sua casa não é sua, a sua fazenda não, a roupa que está no seu corpo não é seu, nem a sua família é propriamente sua, porque você sai desta vida, a sua família fica. Nós não somos donos de nada neste mundo, você não pode comprar Deus. Até a oferta que você dá, foi Deus quem te deu. É uma mera demonstração de fé e de gratidão. Nada mais do que isso. Não é comprando Deus que vai se abrir as janelas do céu para você. Não é comprando Deus que o devorador vai ser retido, que vai ser preso. Não é comprando Deus que você vai abrir empresas e que você vai ficar rico e que você vai ter muito dinheiro no banco. Aliás, são riquezas passageiras que pouco valor têm. Se você tem dado muito valor ao dinheiro e aos bens da terra, pare com isso, porque você vai morrer e não vai levar nada desse mundo. A doutrina de Balaão, além de licenciosa, além dela passar a mão na cabeça dos poderosos, além dela não se preocupar com as orgias deste mundo, do pecado deste mundo, seja idolatria, seja ganância, seja prostituição, como foi na época de Balaão, sejam tantas outras coisas, por meios ilícitos do colarinho branco, crentes que mentem até mesmo no imposto de renda, querem comprar e usar coisas falsificadas para não pagar imposto, vive naqueles feirões de produtos importados que não pagam imposto, sempre querendo se dar bem de toda maneira, de todo modo, sempre querendo ganhar uma beiradinha. Como você pode falar em uma vida em fome e sede de justiça dessa maneira, que deve estar dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, porque bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, uma religião que ensina a passar debaixo de uma tenda e deixar o dinheiro do outro lado, a pisar num vale, ali num bocado de sal grosso e deixar o dinheiro do outro lado. A rosa vermelha, a rosa amarela é
é a pedra de Israel, é a água do Rio Jordão, é tanta coisa. Bebe a água que está em cima do seu televisor, que essa água aí vai te abençoar, vai te trazer cura. E o povo ficando mais e mais doente, faz campanhas e campanhas e campanhas, e cada dia mais problema, a família está indo de água abaixo, a fé está indo de água abaixo, a fé verdadeira, e campanhas, isso não resolve nada na sua vida. Você precisa de Jesus, e não de campanhas. Você não precisa de copo d'água, você não precisa de desafios, você não precisa de campanhas, você precisa de um coração quebrantado, sem avareza, manso e humilde. É isso que nós precisamos. Se a obra do Senhor não for feita no teu coração, não adianta você fazer 1 milhão de campanhas, não adianta você dar dinheiro para instituições, para enriquecer os Balaões do nosso século. Não vai adiantar nada. Eles sim têm jato próprio, eles sim têm seguranças, eles têm carrões, eles têm impérios, muitas vezes vindo das pessoas mais pobres dessa nação. Então, o Senhor tem contra ti algumas coisas que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão. Isso é atual, está em nossos dias. O qual ensinava Balaque a armar ciladas. E ali eles pensam, qual a campanha vamos fazer agora? Porque essa campanha já tem um mês, o povo já está enjoado. Vamos fazer a campanha dos 21 dias de Daniel? Vamos fazer qual campanha agora? A campanha da travessia do Mar Vermelho? A campanha de fechar a boca do leão? A campanha disso, a campanha daquilo? A campanha da chave? A campanha das 7 sexta-feira, sempre na sexta-feira. E a campanha da oração do despacho, da oração forte, da oração poderosa. Qual a campanha vai ser feita, vai ser tramada, vai ser bolada para arrancar mais dinheiro do povo? Ah, meu Deus. Parece que quanto mais o povo engana, mais quer ser enganado. Como o povo, a massa, adora a mentira, adora a doutrina de Balaão. Vamos tirar a doutrina de Balaão e voltar para o Evangelho de Jesus Cristo. Voltar para o Evangelho do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando é dito, de graça recebei e de graça dai. Vamos voltar para esse Evangelho da redenção, que salva aquele que não tem condições de se salvar, que redime aquele que está escravo, que não tem condições de se libertar, de trazer a sua própria carta de alforria, reconcilia para com Deus aquele que não tem condições de se apresentar diante de Deus, mas agora se apresenta pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo, que purifica a nossa alma e nos dá uma veste branca mais alva do que a neve. E quando o Pai Celeste olha para nós, não vê os nossos pecados, mas vê um sangue de Jesus Cristo precioso, que nos purifica e nos vê santo, redimidos pelo sangue de Jesus, justificados. Toda a lei que estava contra nós, que nos matava, que nos apontava, que nos condenava, o Senhor Jesus nos justificou na cruz. Ele ressuscitou, nos garantindo a ressurreição do último dia, onde teremos um corpo incorruptível, imortal e glorioso no Senhor. Vamos olhar para o resultado da filiação em Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo em nosso espírito humano. Ah, como precisamos de olhar para o verdadeiro Evangelho, para o verdadeiro Evangelho de Cristo, pelas conquistas do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E parar com essa ganância de ficar somente com coisas, atrás de coisas materiais, perecíveis. É cura, é solução, é documento, é emprego, é isso. Nós precisamos de emprego? Precisamos. Deus te ama, Deus dá. Precisamos de uma cura? Amém, Deus dá também, por que não? É certo que sempre tem enfermidades, ou não? Há quem diga que o Filho de Deus não pode adoecer, e nunca vai adoecer. Não vai? Nunca vai usar o óculos? Isso é consequência da velhice? Não, mas é Filho de Deus, como é que Filho de Deus pode envelhecer? E ficar com a vista fraca, e com dor na coluna, e com dor nos rins, e com pressão alta, tomando remédio de pressão o resto da vida, tomando remédio de diabetes o resto da vida. Sabe que os filhos de Deus nunca acontece isso? Nunca bate um carro, nunca morre ninguém, nunca dá câncer, nunca fica doente, nunca fica desempregado. São coisas da vida, mas eu quero dizer que Deus não dá uma tribulação maior do que a que nós possamos suportar. A tua tribulação, meu amado, está do tamanho
que você pode suportar. Sempre Deus dá um escape. Sempre Deus faz um milagre, porque o Senhor é bom Pai e Ele nos ama. Mas, quando nós sairmos desta vida para a vida eterna, então cessará toda a dor, porque se fará um novo céu, uma nova terra, e a dor não haverá mais. Sofrimento, clamor, nem pranto, nunca mais haverá essas coisas. Até lá, vamos confiar na cruz de Cristo, a mensagem da cruz, e largar a avareza deste mundo em nome da fé. Os mercadejantes da fé, os mercadejantes de fé e alma, que enganam o povo através da doutrina de Balaão. Que voltemos nosso coração para o Senhor, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, desde agora e para sempre. Amém.